Fala galera, nós vamos conversar agora sobre o direito à convivência. Vamos conversar mais detalhadamente sobre o poder familiar e a guarda, tudo bem? Esses são os dois institutos que nós vamos estudar nesse momento. A partir de então, eu quero te chamar a atenção para o que diz o nosso texto constitucional. Lá no artigo 227, vocês podem observar que a Constituição ela detalha com vários direitos e responsabilidades no seu artigo 227. Ela diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente ao jovem com absoluta prioridade, olha só, o princípio da doutrina da proteção integral, o princípio da proteção absoluta, prioridade absoluta. Então, olha só. E aí, dentre vários direitos que eu poderia citar para você, eu deixei ali grifado um, que é a convivência familiar. Então, meus amigos, nós começamos a perceber que, pelo texto constitucional, há um direito fundamental, qual seja o direito da criança e do adolescente à convivência familiar. Logo, a convivência não é uma opção, a convivência não é uma questão acidental, mas é um direito fundamental que deve ser, olha só, a todo momento, pelo Estado, pela sociedade, pela família, ser buscado de alguma forma a ser implementado. E é daí que surge a ideia que nós tratamos aqui de poder familiar e de guarda. Tudo bem? Agora, antes de a gente compreender o que é a guarda, é fundamental nós deixarmos bem claro o que é o poder familiar. Olha só, gente, o poder familiar, eu quero lembrar a você que ele substitui a antiga expressão pátrio-poder. Quando você ouvir alguém falando sobre pátrio-poder, já veja assim, essa pessoa é pré-88. Por quê? Porque antes de 88 nós falávamos em pátrio-poder, a responsabilidade, a chefia do lar, as direções determinadas à família, aos cuidados com os filhos dirigidos pelo pai. Era um modelo de família patriarcal. Veio a Constituição de 88, como ela trouxe o princípio da igualdade, e o princípio da igualdade entre cônjuges, entre companheiros, ali nós passamos a trabalhar com a questão do poder familiar. Eu quero também aqui lançar uma crítica sobre essa expressão, tá? Poder familiar. Hoje a doutrina diz que, embora já substituindo a expressão pátrio e poder, mas o poder familiar ele ainda carrega um peso quando se fala em poder de autoritarismo, de hierarquia. Então, na verdade, isso ainda traz para os pais como se fosse uma força sobre os filhos, um poder. Essa é a palavra, um exercício de um poder. E, na verdade, uma construção mais afetiva deve ser compreendido que, de fato, os pais eles possuem um poder de decisão sobre o vulnerável, sobre uma criança e etc. Mas, na verdade, o que deve ser compreendido e deve ser mais claro é a função parental. Portanto, hoje a doutrina já sugere que se utilize a expressão função parental. Mas a lei ainda fala em poder familiar, e aí nós devemos observar então o que seria esse poder familiar. Veja bem, o poder familiar é um conjunto de atribuições, por quê? Porque são direitos e deveres e direitos. Então, atribuições, direitos e deveres e direitos que os pais têm, olha só, na condução, no cuidado com os filhos. À medida que o pai tem o direito de cuidar do filho, ele também tem o dever de cuidar do filho. À medida que o pai tem o dever de sustentar o filho, é um direito dele sustentar. Direito, dever, dever, direito. E aí, nós podemos até lançar algumas características, tá? Olha só, primeiro que o poder familiar é irrenunciável. Essa é a primeira característica. O poder familiar, ele é irrenunciável. O pai não pode abdicar disso porque quer. Não. A partir do momento que ele é pai, ele não renuncia esse direito, essa atribuição. Também ele é indelegável, intransferível. O poder familiar é intransferível. Em terceiro lugar, ele é inalienável, não tem como negociar um filho, não tem como vender um filho, não tem como fazer isso, tá? Terceirizar para outro, não tem, inalienável.
E ele é imprescritível, ainda que muitas vezes não cuidado. Ele, em algum momento, eu sempre alerto quando há uma guarda para terceiro na Defensoria Pública, dizendo, olha, a mãe pode voltar atrás, ela pode vir aqui depois, porque o poder familiar ela não perde. Ah, mas ela não vai ter excesso. Claro que ela vai ter dificuldade em reaver a convivência, mas o poder continua porque ele é imprescritível. Tudo bem? Poder familiar é irrenunciável, é intransferível, é inalienável e é imprescritível. Essas são as características. Agora, olha só, esse poder familiar ele não é absoluto, ele não é. E aí eu chamo a atenção para você, por quê? Porque lá no Estatuto 155, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 155, ele vem com um procedimento de suspensão do poder familiar. Então, olha só, o poder familiar ele pode ser suspenso, mas para que ele seja suspenso, é necessário um devido processo legal que observe os procedimentos previstos a partir do artigo 155 seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. O poder familiar também ele não é eterno. O poder familiar ele pode, em algum momento, ele pode ser extinto. E quando ele será extinto? Ele poderá, olha só, ser extinto por um acontecimento natural, pela morte, ou pelo alcance da maioridade, ou ele poderá também ser extinto por uma questão jurídica, sei lá, por adoção, pode ser também por uma questão relacionada à emancipação, ou até mesmo uma sentença que decreta a extinção do poder familiar. Então, essas, gente, são as noções que nós temos a respeito do poder familiar. Primeiro, nós não combinamos que nós não vamos mais falar pátria e poder, porque isso é pré-88. Lembramos que a expressão que está na lei hoje é o poder familiar, igualdade entre pai e mãe, mas nós já criticamos essa expressão. O poder familiar, nós trabalhamos com a compreensão que ele é um poder ali, né, uma função, um conjunto de atribuições de direitos e deveres irrenunciáveis. Esse conjunto, ele além de irrenunciável, ele é intransferível, ele é inalienável e ele também ele é imprescritível. Percebemos que o poder familiar ele pode ser suspenso, mas para que ele seja suspenso é necessário observar o procedimento previsto no 155 do ECA e ele pode ser extinto por questões naturais, morte, idade, ou ele pode também ser extinto por uma questão jurídica, uma adoção, uma emancipação ou até mesmo ali uma decisão judicial que decreta a extinção do poder familiar. Isso acontece muito naqueles crimes que envolvem a relação pai e filho, tudo bem? Então, olha só, superamos isso e aí agora nós podemos falar um pouquinho da guarda. E aí a guarda, gente, eu quero começar aqui a nossa conversa com cuidado, tá? Por quê? Porque existem alguns países em que eles já foram melhor organizados. Então lá nós vamos encontrar, por exemplo, na Espanha. Na Espanha nós temos lá a expressão custódia para filhos. Então é quando a criança vai ficar sendo discutida e cuidada entre os pais que se separaram, que nunca estiveram juntos. Nós chamamos de custódia e acolhimento quando essa criança ela vai para um terceiro, que não seja pai nem seja mãe. Aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil, nós temos um sistema dualista. Aqui no Brasil, nós temos guarda quando vai de um pai para a mãe, a criança fica com o pai ou com a mãe, enfim. E olha só, e nós temos guarda quando vai para um terceiro, que é aquela lá do Estatuto da Criança e Adolescente. A guarda com uma modalidade de colocação em família substituta, tal qual existe a tutela, tal qual existe a adoção. Então nós percebemos que aqui no Brasil a gente comete o erro de dar o mesmo nome para coisas que são diferentes e são próximos demais. Então, cuidado. Guarda do Código Civil, guarda do Estatuto da Criança e Adolescente. Guarda do Código Civil. É a guarda, meus amigos, olha só. É a guarda entre pai e mãe. E a guarda do Estatuto da Criança e Adolescente? É a guarda para terceiros. O que nós vamos estudar aqui? Nós vamos trabalhar com a guarda entre pais. A guarda do Código Civil. Tudo bem? Olha só. Superada essa questão, nós precisamos lançar agora a compreensão que a guarda, meus amigos, olha só, ela tem que ser vista pela perspectiva dos filhos, em relação, olha só, em relação aos pais. Então, olha só, diante de uma impossibilidade de os pais morarem juntos, porque se separaram, porque nunca foram, viveram juntos, olha só, eu tenho que observar que muitas vezes a gente ouve que a guarda é um direito do filho, a guarda é o direito do pai. Não!
Se você perceber, a criança, diante de uma impossibilidade dos pais morarem juntos com ela tem direito de contato. Ela tem direito de continuar a convivência. Então, olha só, é lógico, minha gente, que uma separação, que uma impossibilidade dos pais morarem juntos com os filhos, isso pode gerar, depender do caso concreto, uma perda para a criança. Mas o direito dela é dizer o seguinte: eu tenho que perder minimamente. As perdas sobre a vida da criança devem ser mínimas. Por quê? Porque ela tem que ter o direito de convivência. Não é porque os pais se separaram da relação da conjugalidade. Esse fim da conjugalidade não pode ser como o fim da família, porque há algo chamado parentalidade. Tudo bem? Então, observe agora a guarda não apenas como um direito do pai, eu tenho o direito a ter meu filho, mas o direito da criança, do filho, eu tenho o direito a continuar com meu pai, eu tenho o direito a continuar a conviver com a minha mãe. Agora vamos inverter. E o pai? O pai, ele tem uma perspectiva? Também tem. Então, olha só, dos pais em relação aos filhos. Observe. Os filhos e os pais ali, o pai vai ter um direito de acesso. Não pode ser violado. Não tem só de fulano deixa eu ver meu filho, fulana deixa eu ver meu filho. Não pode, ele tem o direito de acesso. Ele tem o direito a zelar, a ter cuidado. Ora, gente, é o cuidado, é o zelo, é a custódia e a proteção que vão estimular, que vão fortalecer o afeto. Então, cuidado. Quando nós trabalhamos e relacionamos a questão da guarda, eu não posso ter uma visão monocular. Eu não posso ter a visão apenas de uma via. É necessário compreender essa mão dupla. Tudo bem até aqui? Agora nós podemos avançar e ao nosso Código Civil, lá no artigo 1583, para observar um pouquinho da guarda. Quando nós observamos o 1583, ele é bem assim resumido. Ele vai dizer o seguinte: a guarda será unilateral ou compartilhada. E aí eu associei o que está de vermelho para unilateral e o que está de verde para a guarda compartilhada. Olha só, na guarda unilateral, ela é atribuída só a um dos genitores ou alguém que substitua. Então, olha só, na guarda unilateral, ela vai ser atribuída a só um dos pais, né? Olha só, falando essa expressão genitor, né? Olha só, uma linguagem mais afetiva, mereceria ser chamada de pai. Ou alguém que substitua. E por guarda compartilhada, olha só, será a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto concernente ao poder familiar dos filhos comuns. Então, olha só, eu vou voltar aqui rapidinho para te fazer uma pergunta. Você percebe que o código, ele conceitua, ele diz, olha, guarda unilateral é essa aqui, é atribuída a um só dos genitores e a alguém que substitua. E lá na guarda compartilhada, ele não fala em domicílio, ele fala responsabilização conjunta. Então, quando te perguntarem o que é guarda compartilhada, você vai ter que dizer guarda compartilhada, perceba só, é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres que existem entre pais que não vivem sob o mesmo teto. Percebe que o código ele não sinaliza nada sobre, ele não relaciona nada da guarda com a proximidade física? Não. O relacionamento da guarda perceba, em relação à responsabilidade, à gestão da vida do filho. Então a palavra guarda, gente, ela não pode ser imaginada como se fosse um contato, como algo que eu guardo, guardar objetos. Não. Até essa palavra, ela deveria ser substituída por uma expressão mais próxima da vida da criança, que é a gestão. O pai não tem a guarda, não quer dizer que ele tem o direito de botar o filho no bolso, não é. Mas é que ele deve entender como guarda a responsabilidade, a gestão. Então, essa expressão ela traz para os pais mais responsabilidades, elas sinalizam, ela é mais significativa. Então, quando você for explicar para alguém o que é guarda, você fala assim, pensa na guarda na palavra gestão, administração, responsabilidade. Então, quando eu falo guarda compartilhada, eu estou falando em responsabilidade. Aí você pode olhar para o código e verificar. Olha o que ele fala. Guarda compartilhada. E onde está verde? A responsabilização conjunta. Guarda, responsabilização. Compartilhada, conjunta. Percebe só? Então, olha só. Guarda compartilhada
E não esqueça também de nós estarmos tratando aqui sobre a responsabilização conjunta. Então, meus amigos, olha só, eu posso aqui até, né, olha só, a expressão que eu utilizo para tratar o que é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, então, olha só, veja, é a possibilidade de conceder a ambos os pais o direito, dever, olha só, a atribuição de compartilhar a responsabilidade decorrente do poder familiar, dirigir educação, autorização para viajar, autorização para casar. Em outras palavras, embora a criança, e aí daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho com você, né, esteja domiciliada na casa de um dos pais, o outro continua assegurado o direito de orientar, tomar decisões conjuntamente. Não esqueça disso. A guarda compartilhada é a responsabilidade conjunta. Se nós sairmos daqui dessa aula, claro para nós que poder familiar é diferente de guarda, que poder familiar é um conjunto de direitos e deveres, um conjunto de atribuições relacionados na relação pai e filho, e separando isso do que é guarda, nós já vamos avançar muito. Porque guarda é a gestão concreta ali. Tudo bem? Então, eu posso transferir a guarda. Eu posso não estar com a guarda, mas eu continuo sendo pai? Claro que continua. Porque ele é inalienável, ele é intransferível, ele é imprescritível. Ah, então para suspender não é a guarda, não, só o procedimento específico do artigo 155. O direito à convivência tem uma dupla mão, do filho para o pai, do pai para o filho. E aí nós vamos observar que para compartilhar essa guarda, nós vamos observar alguns critérios. Né? O melhor interesse da criança é um dos critérios. Nós não temos um procedimento absoluto que vai regrar, que vai dizer o que é guarda e o que não é. E precisamos compreender que a guarda compartilhada, para que ela possa ser estabelecida de fato no Brasil, é necessário nós passarmos por uma mudança cultural. Deixa eu te contar um pouquinho a história da guarda. A guarda compartilhada, ela surge no Código Civil de 2002. Só que é o seguinte, ela não foi organizada, ela não foi determinada como seria. Não, só foi instituída a guarda compartilhada. Quando veio em 2008, olha só, 6 anos depois, surge uma lei, que é a Lei 11.689, lá em 2008, que ela passa agora a dizer o que seria a guarda compartilhada. Só que é o seguinte, esse caráter orientativo que tinha na Lei 11.689, ele pecava no seguinte sentido. Ele não aceitava, né, o ordenamento jurídico, a guarda compartilhada de maneira coativa, a guarda compartilhada de maneira impositiva. A guarda compartilhada, ela estava condicionada a uma escolha do casal. Mas como, gente, se não houve mudança cultural, como é que nós vamos ter guarda compartilhada? Não vai ter. E a verdade é que nós passamos mais tempo ainda sem implementar a guarda compartilhada, porque precisava do compromisso do casal. E o casal, gente, uma coisa que eles não querem quando eles se separam, muitas vezes, é o que? Disputar o filho, jamais compartilhar. A nossa visão não é altruísta, a nossa mentalidade, principalmente nesse momento de separação, é uma mentalidade de quê? De eu preciso ganhar. E eu utilizo muitas vezes a criança como esse instrumento de força, esse instrumento de poder. Daí surgem muitos casos de quê? De alienação parental. E é daí, dentro dessa construção, que vai surgir uma lei, né? A Lei 13.058, agora em 2014, que ela vai agora dizer que a guarda compartilhada ela pode ser fixada, tá? A guarda compartilhada ela pode ser fixada ainda, né? Ainda que não esteja em acordo com os pais. Então, olha só, olha o que diz o artigo 1584, parágrafo 2º. Essa é a redação dada pela Lei 1358 de 2014. Quando não houver acordo entre mãe e pai, quanto à guarda dos filhos, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, olha só, será aplicada a guarda compartilhada. Quer dizer, percebe só, que quando não houver acordo entre pai e mãe, isso mesmo, quanto à guarda, mas se os dois estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança, do menor, né? Utiliza essa expressão pejorativa e a lei ainda falhou nisso. Vocês conseguem perceber, então, a construção que nós temos? Olha só a evolução da guarda compartilhada.
sequer prevista no Código 16. Vem o Código de 2002 e trata da guarda compartilhada, mas não organiza, não dá melhores detalhes. Vem a Lei 11.689 ali em 2008 e ela altera o 1583, 1584 para dizer mais ou menos o que seria a guarda compartilhada. E aí depois nós vemos o quê? Nós temos que precisar uma nova lei, porque ela precisava de acordo. Uma lei 13.058 de 2014 para dizer o seguinte: não, nós vamos ter a guarda, mas essa guarda que nesse caso, olha só, perceba isso, muito interessante esse nosso estudo. Agora sim, agora nós vamos aceitar a guarda compartilhada, independente de acordo, porque o juiz poderá aplicar, ainda que forma coercitiva, para dizer: pais, vocês têm que compreender que é necessária a responsabilidade conjunta. Agora, isso é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta. Por quê? Porque em alguns momentos, tá, minha gente? Em alguns momentos, nós podemos aqui enfrentar algumas possibilidades de afastarmos essa guarda. Então, olha só, por exemplo, eu penso, né, junto com alguns colegas, mas assim, eu compreendo que essa regra não é absoluta. Porque a lei diz, olha só, salvo se um dos pais não quiserem. Mas a gente pode também imaginar outras situações. Por exemplo, imagina que um pai praticou, não é uma coisa assim simples, mas uma coisa grave. Praticou maus tratos, abuso sexual, usou droga na frente da criança. Não é usar droga, tá? Senão é complicado. Mas usar droga na frente da criança, beber, oferecer para a criança. Essas situações vão dizer o seguinte: poxa, não dá para ter a guarda compartilhada. Nós vamos ter que rever isso, repensar. Então me parece que a guarda compartilhada ela tem que ser estimulada pelo sistema de justiça. Você, advogado, deve estimular a guarda compartilhada, deve fortalecer. Nós temos esse papel de educadores em direitos, essa movimentação cultural. À medida que, embora a história revele, né, que muitas vezes houve essa questão do modelo patriarcal em relação modelo patriarcal, que dizia que o homem era superior, e nós vamos devagarzinho superando isso com muitos desafios. Necessário também a gente superar essa sacramentalização da maternidade. O pai, se educado, se cuidar, aprender, se dispor a aprender, ele pode exercer uma paternidade e exercer a função parental que ele é outorgada pela história e pela própria necessidade da vida. Né? Então, olha só, então, diante disso, não é dizer que a guarda compartilhada sempre será obrigatória. Quero dizer isso não. Mas eu quero dizer que ela deve ser sempre estimulada. Sempre estimulada, descobrir o porquê, porque muitas vezes o pai quer dizer, não quero, teu filho, etc. Né? Nós sabemos que a autorresponsabilidade é um contexto ainda, um significante muito ainda distante das pessoas exercerem ainda no Brasil. Então, olha só, então cuidado com essa nossa questão afetiva. E falo isso, tá, gente? Falo isso brasileiro, assim, porque nós comparamos direito português, direito americano, direito canadense, e temos observado que a construção de guarda compartilhada e responsabilização conjunta ela é vista diferente em outros países. Aqui, por sermos um país, né, muito afetivo, ele deixa muitas vezes dominar a razão, e aí eles colocam os filhos como essa bola dividida no meio da impossibilidade de viver juntos. Essa compreensão ela deve ser clara para nós. Então, nesse momento, se nós vemos que não há realmente condições de fixar a guarda compartilhada, aí sim, depois de uma longa investigação, nós vamos respeitar as peculiaridades do caso concreto e aí nós não podemos gerar, senão a guarda compartilhada será uma maior frustração. Então, olha só, então, embora na maioria das vezes, né, olha só, até cito aí, né, por exemplo, o professor Flávio Roberto Figueiredo, doutor baiano, Flávio Tartu, você vai dizer, olha, embora, né, na maioria dos casos desejado é até aconselhável, né, porque deixa os pais certa liberdade na educação dos filhos, a modalidade não pode ser imposta pelo juiz, né, porque aí nós vamos ter que, se os pais, né, já contestaram e permitiram, cuidado, porque senão a gente vai estar aí tendo uma violação nas relações familiares. Então, em determinadas situações, ela é inclusive contraindicada, pois pode exacerbar o nível de discordância entre os pais. Mas isso é uma situação excepcional mesmo, devendo ser sempre ali investigado. Argumentos de ele não gosta de ir para o pai, argumentos de que ele não sabe cuidar, argumentos que eu não sei cuidar da criança, as coisas aí ninguém nasce sabendo, tem que aprender. Né? Então, olha só, uma perguntinha que surge
A fixação da guarda compartilhada, ela impede ou afasta o dever de alimentos. Tem muita gente que procura a guarda compartilhada, e isso eu trabalho na defensoria, porque quando eu vou receber, não, porque, mas vai fixar alimentos. Poxa, mas na guarda compartilhada ainda vai fixar alimentos? Sim, vai fixar alimentos. Quem fica com a criança com mais um pouquinho sempre gasta mais. Ah, mas eles ficam muito próximos. Mas a criança não pode perder a situação financeira. Então, diante disso, cuidado, a fixação da guarda compartilhada, ela não afasta, não impede que o juiz determine, fixe alimentos, tá? Não há possibilidade. Guarda compartilhada em territórios diferentes, né? A doutrina também questionou isso. Será que é possível eu estabelecer a guarda compartilhada quando eu tenho domicílios diversos? Olha só, gente, se você procurar, você vai encontrar que o STJ ele já chegou a fixar, tá? O STJ ele já chegou a estabelecer a impossibilidade, né, de guarda quando nós temos cidades diferentes. Então o STJ ele já chegou a dizer isso, que seria impossível fixar ah, as questões quando nós não pudermos, né, ter as pessoas, pai e filho, pai e mãe, morando na mesma cidade. Né? Então o STJ, né, ele não compreendeu isso, teve um julgamento, né, em 2016, em julho de 2016, e naquela época, né, eles decidiram que não poderia como aplicar guarda compartilhada quando eles residissem em cidades diferentes. Né? Então, inclusive, foi até, eu tenho até um número aqui, é o RESP 160 5477. RESP 160 5477, foi até do Rio Grande do Sul, olha só, esse julgado da terceira turma. Só que é o seguinte, tá? Aqui é uma crítica da doutrina por essa decisão do STJ. Por quê? Gente, nós estamos na época cada vez mais forte da tecnologia. Eu estou gravando essa aula aqui, por exemplo, hoje são 15 de junho de 2020. Nós estamos vivendo um momento histórico no mundo, e nós aqui numa realidade brasileira, qual é? É que nós estamos em um momento de quarentena. Parece que ainda terminando, não sei, mas nós estamos em quarentena. E nós percebemos que inúmeros serviços passaram a ser feitos de forma online. Claro que não com a mesma qualidade, claro que não com a mesma desprendimento do atendimento físico. Mas olha só, foi possível fazer. É o que eu digo, será que a guarda compartilhada, que é responsabilidade conjunta, ela não pode ser feita em cidades diferentes? Hoje, com tantos instrumentos de comunicação que nós temos? Então, olha só, visitas online, guarda online, responsabilidade conjunta, diálogo com a escola, você pode mandar e-mail, entrar, olha só, para divulgar. Então, olha só, participar com reuniões, com a responsabilidade da escola por vias tecnológicas, o WhatsApp resolve tanta coisa. Então, olha só, gente, daqui cabe uma reflexão nossa. Será que nós podemos aniquilar a guarda compartilhada simplesmente porque os pais moram em cidades diferentes e às vezes são cidades próximas? Temos aqui, por exemplo, cidades que estão em outro estado. O Amazonas é um dos estados mais isolados do Brasil. Mas nós temos cidades aqui que você consegue chegar no outro estado sem ser avião, de barco, tá? A Juriti, Oriximiná, e aqui para Roraima, que você consegue em 6, 7 horas estar no outro estado. De barco, de ônibus, né? De carro, 10 horas. Então, olha só, pode ir lá e voltar. Então, diante dessa situação, nós podemos observar que essa reflexão ela deve ser tomada de alguma maneira, tá? Então, olha só, nós não podemos afastar de vez porque nós estamos cegos a toda essa realidade tecnológica que nós temos aí, tudo bem? Olha só, uma outra questão é sobre a fixação ou não ao domicílio da criança, né? Então, olha só, o domicílio da criança, será que ela, né, vai ser fixado? Como é que fica o domicílio? E aqui nós temos duas correntes. Um entendimento fala em um domicílio, tá, gente? Um domicílio de referência. A necessidade de uma base de referência. E outra corrente vai falar um duplo domicílio. Então, aqui, o que nós podemos observar? Por exemplo, o professor Conrado Paulino da Rosa,
ele diz que é necessária a fixação de domicílio. Ele diz que a lei, quando falou em base de domicílio, a base de referência estava se referindo a domicílio. Então, ele discorda daquele posicionamento de outros autores, em que não necessitaria, né, não poderia fixar um domicílio. Ele diz que é necessário. Se vocês observarem, várias decisões judiciais são assim: guarda compartilhada no domicílio da materna, guarda no domicílio paterno. Eu digo que eu sou tendente a isso, mas eu explico por quê. Porque eu digo o seguinte: o problema é que nós não podemos entrar em choque numa questão cultural. Eu trabalho, e isso não estou dando uma divagação preconceituosa, não, tá? Mas olha só, o que eu quero te dizer é que se a gente, muitas vezes, o brasileiro precisa ser muito organizado. Se a gente não organizar lá, rotina e organizar, os pais não organizam. Então você vai chegar assim, guarda compartilhada mediante prévio contato telefônico. Eles bloqueiam, eles não atendem, eles não organizam, eles não entregam, porque não me falou, porque nessa hora eu estava ocupado, ele não quis ir. Tem muito essa história. Né? Então, olha só, então precisaria ter um domicílio de referência, organizar etapas, seria melhor assim. Tá? Mas eu compreendo a maioria da doutrina hoje, inclusive até coloquei no meu blog hoje, tá? Os argumentos favoráveis ao duplo domicílio, que se possível a gente tem que implementar, mas não posso proibir que seja fixado um domicílio de referência. Então, eu estou isentão, até colando do meio. Sim, eu sou isentão quanto a isso. Eu compreendo quando diz, olha, é necessário um domicílio de referência, mas cada vez hoje mais forte a doutrina internacional, e isso, gente, tem até uma resolução do Conselho da Europa aprovado, a lei de Portugal, olha só, um congresso no passado no Canadá foi muito forte sobre isso. Os sociólogos e os psicólogos fortalecem cada vez a necessidade do duplo domicílio. Então, a dupla moradia, a dupla residência. A professora Maria Berenice Dias, ela até diz que a não fixação do duplo domicílio pode colocar em xeque a própria existência do que é guarda compartilhada, porque é só responsável quem convive. Então, o professor Rodrigo da Cunha fala, olha, mas não vai ter rotina? Vai, só que é uma rotina de duas casas. Isso vai ampliar para uma questão mais democrática, uma questão mais aberta. Então, olha só, quanto à fixação do domicílio, é importante você entender os dois posicionamentos. Parte da corrente da doutrina fala na necessidade da criação do estabelecimento de domicílio de referência, por uma questão organizacional, por uma questão de rotina. O duplo domicílio não teria rotina, a criança ia ficar para lá e para cá. Né? E aí outra corrente diz o seguinte, não, é necessário o duplo domicílio, porque nós precisamos abrir o contato da criança com os pais precisam estar presentes cada vez mais na vida dos filhos. Eu digo, gente, que a ciência do direito é o caso concreto. É no caso concreto que eu vou verificar isso. Eu não posso falar em dois domicílios quando uma pessoa precisa passar. Manaus não tem metrô. Você que assiste a aula fora de Manaus, Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Aqui, se você for depender do transporte coletivo, você passa 3 horas para ir na casa de um e de outro. A depender de ônibus. Sério. Então, olha só, 1h30, 2 horas, no mínimo, fim de semana. Então, olha só, como é que eu vou impor duplo domicílio? Para ficar bonito. Dificuldades financeiras, limites, pessoas que ganham aqui uma renda muito baixa, como é que vão falar em duplo domicílio? Me parece que seria um pouquinho complicado. Então eu digo que é necessário você observar o caso concreto. Agora, se eu tenho pais que moram 2 ruas um do outro, moram 2 ruas do outro, num bairro do lado, que dá 15 minutos, 20 minutos dali a pé, muitas vezes uma caminhadinha, um transporte, ele passa no carro, no caminho, dá para fazer duplo domicílio. Tá? A gente não pode fazer o filho de troféu e parece que tem um sentimento de perda, porque vai ficar com o pai e vou estar perdendo, que é meu. Eu já tive que atender mãe assim, chorando. Ela falou assim, eu sempre não quero dar porque ele é um excelente pai, mas eu não quero dar o filho porque eu vou estar perdendo meu filho. Que é isso? Né? Então, olha só, então deve ser observado isso, tudo no caso concreto. E aí o importante não é que a criança vai ter rotina com a base de referência, ela não vai ter rotina com duplo domicílio. Não é isso. Mas é verificar se no caso concreto é possível fixar uma rotina. O que a criança não pode é ficar, tem dia que acorda 5, tem dia que acorda... Vai lá para casa do teu pai, vai lá para casa da tua mãe. Tu tem duplo domicílio mesmo? Isso não pode ser feito. Senão a criança vira um mochileiro. Senão a criança vira um cigano. Daqui a pouco ela vai querer trabalhar em circo. Ela vira um bolinha de ping-pong. Mas aqui tem uma cama. Lá tem uma cama para ele. Tu coloca na tua mochila. Não, a criança é um ser social. A criança é um ser social. E eu tô aqui dentro do meu quarto. Então, olha só, estou aqui no meu apartamento. Mas se eu descer agora, mesmo em pandemia, há 15 minutos eu desci com o cachorro lá embaixo. Se você descer lá embaixo no condomínio, as crianças estão tudo lá.
Para a gente não tem negócio de quarentena, não. Porque eles são seres sociais, eles querem descer, eles querem se animar, eles estão andando de bicicleta. Os pais não, estão tudo nos Netflix, nas televisões, tudo nos home office. Mas os filhos, eles gostam desse envolvimento. Então, olha só, tem energia, são seres sociais. Nós não podemos discipliná-los de maneira a afastar desse convívio. Então, olha só, quando eu falo de dupla domicílio, é possível, mas fixa uma rotina. Ah, mas tem uma rotina em duas casas. Mas tem que ter a rotina. Senão, a gente fortalece a tese, mas enfraquece aquele que seria o destinatário dela, que é o convívio familiar, o crescimento saudável da criança, porque ela não possa, né, viver também ali sem base. Então, eu creio que é possível uma doutrina moderada, e é essa que nós compreendemos assim, encontrando vantagem nas duas doutrinas e encontrando desvantagem nas duas correntes. Se você criar um domicílio de referência, você pode irresponsabilizar o outro. É uma desvantagem. Mas se você criar um domicílio a todo custo, às vezes isso não poderá ser implementado com grande valor, a depender das pessoas do caso concreto. Então, olha só, então isso deve ser sempre trabalhado. Nós não podemos imputar o defeito do outro sem esquecer que aqui essa corrente, em alguns momentos, também ela vai ter suas perdas. Mas onde é que eu digo? O problema está no modelo? Não. O problema está na fixação do modelo do domicílio? Não. Então onde é que está ela? Na necessidade de mudança cultural, na necessidade de fazer compreender os pais que a guarda é também para os filhos e que os filhos merecem ter a ser amados, merecem ter cuidados e sempre fazer o seguinte, te colocando no lugar. Esse exercício, gente, que é até filosófico, mas você entender que a dignidade é tratar o outro como quer ser tratado, pensar até que ponto, né, a criança, como é que ela vai viver dentro das tuas regras do melhor para mim. Porque sempre quando eu pergunto o que seria o melhor para a criança, ela fala assim, bem, o melhor para mim é que a criança... Não, qual é o melhor para a criança? Aí eu inverto. Aí a pessoa, poxa, né? Ah, vê de 15 em 15 dias, eu inverto. Você queria ficar vendo seu filho há 15 dias? Você acha que dá para dar afeto? Aí a pessoa já, poxa, já repensa. Né? Então, são questões que devem ser lembradas aqui dentro desse nosso raciocínio. Eu quero só te lembrar que você deve estar perguntando, mas Elon, tu só falaste da guarda compartilhada e tu falou muito, falaste da guarda unilateral, mas não falaste das outras guardas. Tem outros, a lei não diz, tá? A lei não fala. Eu sei que a doutrina cita a guarda por aninhamento. Qual é a guarda por aninhamento? É a guarda em que os pais saem das casas e os filhos ficam em casa. Então os pais trocam, mas as crianças continuam na mesma casa. Né? Então, aninhamento. Guarda alternada. O que é guarda alternada? É aquela que a criança fica 15 dias na casa do pai e a mãe está de férias nesses 15 dias. Depois, na outra semana, vai para a casa da mãe. O pai, bem, agora não me liga. Não me liga, porque é guarda alternada. Não é essa de maneira nenhuma a ideia do Instituto. Tá? Então, nossa ideia é cada vez mais uma responsabilidade conjunta a todo tempo. Vamos verificar algumas perguntinhas aqui interessantes, né, que a gente elaborou para a gente discutir aqui. Então, olha só. Sobre o poder familiar e a guarda, é correto afirmar que são institutos sinônimos? Não, sinônimos, né? Olha só, poder familiar é um conjunto de atribuições, direitos e deveres na relação pai e filho, né? Pais e filhos. A guarda é a gestão. O poder familiar é exclusivo de quem possui a guarda? Não, o poder familiar está dissociado da guarda. A guarda é sinônimo de domicílio? Não, domicílio tem um caráter civil, né, de responsabilidade. Guarda não, guarda é gestão. Então, a guarda compartilhada corresponde a responsabilização conjuntas dos pais, independente do domicílio. Exatamente, independente do domicílio. A palavra é guarda, responsabilidade, gestão, compartilhada, conjunta. Sobre o poder familiar e guarda, assinale a alternativa correta. A guarda compartilhada determina que a criança resida no domicílio de ambos os pais. Não, não determina isso. Não, não é. Mas é possível? É essa orientação majoritária mais recente? Sim, sim. É o que vem ganhando força hoje. Guarda compartilhada impede a fixação de alimentos? Não, não vem com essa conversa não, tá? Guarda compartilhada, eu sempre digo, quem mora com a criança sempre vai gastar mais, porque tem o refrigerante da escola, tem o bolo que é para levar, né? Então, olha só, sempre tem uma cartolina nova para comprar. Então, olha só, tem que fixar alimentos. Ah, mas moram juntos. Mas a criança não pode, né? A criança passa quase o mesmo tempo com o pai e com a mãe. Mas, às vezes, né?
O pai ganha um pouquinho mais, a mãe ganha um pouquinho mais, então tem que compensar isso, senão a criança fica monetarizada. A guarda compartilhada só pode ser fixada se houver consenso entre os pais? Isso já passou, não é mais assim não. Era até 2014. Hoje, ainda que não exista consenso, acordo, a guarda pode ser imposta. É a famosa guarda compartilhada impositiva, coativa. Letra D. A guarda compartilhada pode ser decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição do tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Essa daí é a nossa alternativa. Ela pode sim ser decretada pelo juiz, observando as necessidades específicas, né? E sempre, né, procurando ali dar um equilíbrio, não matemático, de 50 a 50 do tempo, né, 50% para cada um, não pode ser assim matemático, mas um equilíbrio nesse convívio, né? Eu sempre digo, tá, gente, que eu não posso fixar por tempo, porque, na verdade, o tempo ele deve ser qualitativo. Por exemplo, uma mãe, ela ficava com a criança de segunda a sexta, e o pai ficava no fim de semana. Só que essa mãe, ela trabalhava no horário comercial e à noite ela fazia faculdade. Ela chegava em casa meia-noite, 11 horas. Acordava 5 para ir trabalhar. No sábado, o pai queria pegar o filho. Me diga uma coisa. Ela tinha mais tempo com o filho? Tinha. Mas ela tinha mais qualidade? Não tinha. Então o tempo tem que ser qualitativo. Eu sempre faço pensar isso para tentar organizar, ajudar os pais na fixação. Sobre o poder familiar e guarda, assinale a alternativa correta. Né? Já resolvemos essa, né? Então olha só, vamos mais uma. No ordenamento jurídico, a guarda, o consentimento para mudar a residência permanente dos filhos menores para outro município deve ser dado por ambos os pais, na constância do poder familiar. Olha só. B. O consentimento para viajar ao exterior pode ser dado pelo genitor que detiver a guarda. Exterior? Não sendo de maneira compartilhada. Letra C. O poder familiar não se extingue ao caso o filho seja emancipado antes de 18. Se extingue. Então a letra C está errada. Letra D. O poder familiar é sinônimo de guarda. Acabou aí, já não é. Então, olha só, a gente está entre a A e a B. E olha só, a A vai dizer que o consentimento para mudar a residência permanente dos filhos menores para outro município deve ser dado por ambos os pais na constância do poder familiar. E a letra B diz que o consentimento para viajar ao exterior pode ser dado pelo genitor que te tiver a guarda, não sendo exercido de maneira compartilhada. Então, olha só, a letra B está errada, é posterior, tem que ser para os dois, né? Então, a nossa alternativa é a letra A. Olha só, a letra A, que diz que para mudar de permanência até caracteriza, tá, gente? Olha só, não é aula aqui, mas mudança de domicílio sem a comunicação para o outro, ela caracteriza ato de alienação também. Vamos trabalhar mais umas coisinhas. O STJ, lá em 2016, gente, fixou a possibilidade da multiparentalidade, tá? Então, olha só, a multiparentalidade, ela repercute na guarda compartilhada. Então, se eu posso ter pais de vínculos diversos, um pai pelo vínculo biológico e um pai pelo vínculo afetivo, os dois pais também, porque não há hierarquia, a guarda compartilhada pode ser para o pai biológico, para o pai afetivo, para a mãe biológica, para a mãe afetiva e assim vai. Não tem problema nenhum, tá? Para a mãe registral, não tem momento nenhum. Então a multiparentalidade ela reflete na guarda compartilhada? Reflete, sim, senhor, tá? Até coloco aí o RE 898 060 ali de 21 de setembro de 2016. Bacana? Olha só, e aí a gente pode fazer um pequeno resuminho, né, do que nós conversamos aí. Olha só, poder familiar é um conjunto de direitos e obrigações entre pais e filhos. A guarda não pode ser confundida com poder familiar nem com o domicílio da criança. A guarda compartilhada hoje é a regra, né? E as ações do sistema quando o pai não quer, ele deixa claro, a mãe diz que não quer, e tem que lembrar daquela situação que concretamente há uma situação que impede ele de exercer a guarda. A guarda não depende compartilhada não depende de acordo entre os pais. A guarda compartilhada não afasta o dever de alimentos. E nós precisamos entender que nossa parte nosso compromisso deve ser com essa necessidade de mudança cultural. Nós precisamos ser transformadores sociais e fazer compreender que naquele momento ali de muito fogo, de muita discussão, de muita incompreensão, é necessário uma voz não que floresça, que estimule o incêndio, mas que leve paz, tranquilidade, sabedoria
possam ali ouvir uma voz que possa levá-las a um melhor caminho para suas vidas e para o crescimento saudável daquela criança. Às vezes é a tua voz, que ali com muita calma, com muita ternura, mas como falando baixinho, vai fazer compreender. O direito de família é esse, é um direito do afeto, é um direito do sentimento, é um direito do coração, e que muitas vezes precisa também de uma racionalidade. E quem é que vai trazer esse equilíbrio? Você. Você é advogado que vai trazer, você ali na sua preparação para concurso, quando você for o juiz, o promotor, sempre dá aquela palavra. Muitas vezes a gente tem que largar o código e levar a alma para que as pessoas possam sentir a necessidade de que isso vai ter na vida da criança. Beleza? Então esse é o nosso papo, poder familiar, função parental e a guarda. A guarda compartilhada como regra, hoje no nosso ordenamento, jamais confundida com o domicílio, mas sim tendo todos esses reflexos que nós trabalhamos aqui. Valeu? Um beijo no coração, fica com Deus e a gente se vê. Valeu!